Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Podem tomar o nosso assento. Amados, eu sou grato a Deus por retornar aqui, acho que foi o ano passado que eu estive aqui. Agradecer a Deus e ao nosso irmão pelo convite para estarmos participando desse culto de adoração a Deus, culto de missões, é isso? Culto de missões. Então, cada vez que fala da palavra missões, meu coração palpita. Eu trago a saudação do nosso pastor na escola dominical. Eu avisei para ele que nós estaríamos aqui agradecendo a Deus por mais um dia de vitória. E eu quero, antes de começar a falar, eu quero pedir à igreja para nós fazermos uma oração de gratidão. Vou dizer por quê. Quantos que ouviram a notícia pelo YouTube de que a Bolívia, que é um regime comunista, houve um decreto que proibia qualquer manifestação evangélica na Bolívia? Isso foi coisa de alguns dias. Mas eu tenho uma notícia boa. Antes de sair de casa, quando eu entrei liguei meu celular, eu vi uma notícia que me alegrou muito. O presidente da Bolívia, agora à tarde, revogou o decreto. Amanhã ele vai assinar um novo decreto revogando aquilo que eles fizeram, que o Congresso fez, porque a igreja, todos os evangélicos se reuniram e fizeram manifestações públicas proclamando o nome de Jesus. Aqueles que foram presos, por certo, serão libertos amanhã. E eu quero convidar a igreja para ficar de pé e fazermos essa oração de gratidão. É a obra missionária, é missões na nossa vizinha Bolívia. Eterno Deus, nosso Pai Celestial, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela resposta das orações, tanto dos bolivianos quanto dos brasileiros e tantos outros que foram, Senhor, ao trono da Tua graça, suplicando, Senhor, uma solução para aquela nação. E aqui estamos, Senhor, para Te agradecer pela resposta que recebemos hoje à tarde, através do YouTube, de que aquele processo será revogado para a grandeza do Teu reino. Pedimos a Tua bênção no nome de Jesus. Amém? Pode tomar o vosso assento. Amados, antes de entrar na palavra de Deus, eu confesso para os irmãos que eu fiquei muito feliz quando foi convidado o irmão para fazer a leitura dessa noite do texto oficial do culto. Porque quando eu estava orando e estudando a palavra de Deus, eu havia ontem olhei a Bíblia, folhei, perguntei para Deus, e hoje eu dobrei os meus joelhos e pedi a Deus que confirmasse se era aquela mensagem que eu tinha escrito ontem, e Deus não confirmou. E quando eu abro a minha Bíblia, a mensagem que Deus me deu foi o texto que foi lido, e nós vamos transmitir para a glória de Deus. Amados, eu sou muito feliz porque eu comecei a minha vida desde a infância. Já contei isso aqui para os irmãos, mas como é culto de missões e muitos não estavam naquele dia, quando meus pais aceitaram Jesus como Salvador, eu tinha apenas 2 anos de idade. Então eu fui criado no Evangelho, na igreja, Assembleia de Deus, lá no sertão da Bahia, num lugar quente,
Hoje conversei com um dos nossos missionários lá, a temperatura está entre 38 e 40 graus. E a nossa vida, desde a infância, a minha adolescência, foi falando de Jesus. Quando eu vejo o garoto com 9, 10 anos de idade, e aqui eu me lembrei que o irmão estava regendo aqui, um garoto aqui regendo também. Eu tinha apenas 8 para 9 anos de idade quando eu fiz a minha primeira palavra no ar livre, falando que Jesus salva. E desse dia para cá já eu digo sempre que eu sou um jovem de apenas 17 anos e alguns meses, porque a melhor idade ela começa aos 60, né? Então eu já estou com 77, jovem de 17 anos da melhor idade. E quando eu começo a falar sobre missões, a minha alma se alegra, porque Deus me permitiu eu ter uma família. A esposa não pôde vir porque tinha um outro compromisso hoje comigo, lá ela não pôde vir comigo. A minha esposa, 3 filhos, 2 rapazes e uma moça. Sou ainda bem jovem, tenho apenas 6 netos e 2 bisnetos, para a glória de Deus, servindo ao Senhor na casa do Senhor. Glória a Deus. E esse trabalho, ele me traz uma alegria muito grande, porque há mais ou menos 20 anos atrás, 22 anos, vai fazer agora, 22 anos, meu pai completava naquela época 50 anos que nós saímos para o campo missionário. E nessa época, eu estava residindo em São José dos Campos. Trabalhava em São José dos Campos e ajudava ali a igreja. E eu fui fazer um turnê com um carro de som em todas as principais cidades por onde eu passei como criança e comemorando com meu pai os seus 50 anos de ministério. E naquela viagem, isso foi há 22 anos aproximadamente, naquela viagem, a região onde meu pai recebeu a Jesus como Salvador, as portas ali ficaram fechadas para o Evangelho. E naquela época, em 96, já havia um pequeno povoado, e todos aqueles do povoado eram meus parentes. Aqueles meus parentes que aceitaram Jesus mudaram, uns para Salvador, outros para São Paulo, e não havia nenhuma igreja naquele povoado. E quando eu cheguei, eu coloquei a minha carreta e coloquei uma faixa bem grande, anunciando Jesus como Salvador. E fui visitar os parentes e convidar para um culto às 5 horas da tarde, quando o sol já estava perto de se pôr devido ao calor. E para a glória de Deus, houve um imprevisto, mas isso acontece com quem está na obra missionária e não pode olhar para a dificuldade que surge quando você programou sair com um grupo para ir de casa em casa fazer uma evangelização, e acontece um imprevisto. Você não pode recuar, você tem que pedir orientação de Deus e continuar naquela missão que Deus lhe determinou. E sabe o que aconteceu? Eu vou contar essa história porque a minha esposa hoje não está aqui, eu acho que eu não contei aqui não.
Minha esposa não gosta muito que eu conte essa história não, porque envolve outras igrejas. Toda semana que passou naquela semana, o anúncio era que eu, meu pai, minha mãe, saudosa memória, e meus irmãos estavam na região. E as minhas tias, muito católicas, mandaram avisar ao vigário que nós íamos ter um trabalho na pracinha, bem em frente à capela. E para minha surpresa, chegou a notícia de que o vigário estava vindo para exatamente no meu horário fazer uma missa. Aí Deus que me aciona rapidamente, eu desengatei o meu veículo, deixei só a carreta, corri na cidade, comprei lâmpadas e fio e fiz uma gambiarra, né, de umas 15 lâmpadas, e pedi para uma pessoa me arrumar uma escada e subir. E enquanto a missa estava rolando, eu estou instalando luz, porque o meu trabalho seria agora à noite. Naquela época, a gente usava essas filmadoras grandes, né? Aí o Espírito Santo me incentivou. Olha, está tudo pronto, agora é a minha vez. Pega a filmadora e pode ir à missa. É estranho, né? Crente na missa. Eu peguei a filmadora, entrei lá naquela capela, o padre ministrando e eu filmando, e todas aquelas pessoas vendo a minha disposição. Voltei, deixei o meu som ligado, para na hora que terminasse, eu abri o volume, era muito som, e para a glória de Deus, quando escureceu, acendi as lâmpadas. Quando o vigário saiu, que entrou no carro, eu abri o som, glorificando a Deus. E sabe o que aconteceu? Todos aqueles que estavam na missa não foram embora. Eles disseram: olha, eu era conhecido pelo apelido de Maninho, né? O Maninho esteve aqui conosco, vamos lá no trabalho dele. E não tinha cadeira para sentar, porque era na pracinha, né? Eles voltaram lá na capelinha, pegaram todos os bancos, trouxeram, puseram em frente ao meu palanque e sentaram para ouvir a palavra de Deus. E sabe o que aconteceu? Isso é obra missionária para a glória de Deus. 2 anos depois, eu voltei lá com meu pai para inaugurar uma igreja que hoje está completando seus 22 anos. Fizeram aniversário agora no primeiro domingo de janeiro. Isso foi em 1998. E para a glória de Deus, daquela igreja nós mantivemos ali um missionário desde essa época. Ela gerou mais 5 igrejas. E aí eu resolvi, junto com meus filhos, nós não paramos mais. Nós estamos lá na região, para vocês saberem o local, está depois de Salvador, 250 quilômetros, à margem da BR-110, quem vai para Paulo Afonso, onde tem a hidrelétrica da Bahia. A cidade de Cipó, Nova Açor, Tucano, Ribeira do Amparo e Jorro. Para a glória de Deus, temos lá 14 famílias servindo ao Senhor, já completando 22 anos para a glória de Deus. Os irmãos perguntaram: mas pastor, quantas vidas já receberam Jesus como Salvador? Uma coisa que Deus não me permitiu foi eu fazer anotação
de quantas vidas já receberam a Jesus nesse trabalho, porque nós vamos receber lá na eternidade para a glória de Deus. Então esse trabalho de missões, esse trabalho que os irmãos estão programando para quarta-feira, para instruções sobre evangelismo e missões, é muito necessário para a grandeza do Senhor. E alguns irmãos agora no comecinho do ano, no mês de janeiro, eu estava retornando, eu estive o ano passado, no mês de março, numa comunidade de, eu diria, vocês podem achar estranho, distante da cidade, aproximadamente uns 50 quilômetros, num povoado pequeno, que era a capital dos traficantes. 2 ruas, que só quem mandava lá era eles. Mas quando me deram essa notícia, eu orei a Deus, e 2 missionários tiveram coragem de enfrentar o inimigo. E no mês de março do ano passado, quando eu fui para participar do primeiro culto numa rua, já havia 2 famílias que tinham recebido a Jesus como Salvador. E sabe qual foi o maior testemunho? Quando eu cheguei, com calor, eu não uso paletó lá nesse trabalho. Só aqui em São Paulo tem paletó gravado. Aí eu resolvi colocar uma gravata. Aí me chega um garoto pequeno, tinha 13 anos, mas era um garoto pequeno. Aí o irmão já tinham começado o culto, interditaram a rua, os próprios traficantes interditaram a rua, fizeram iluminação, e quando eu cheguei, estava lá aguardando a minha chegada, me fez eu dar a volta com o carro para estacionar atrás de uma mesa grande que eles colocaram para ali ser o culto. E eu já fiquei admirado. Quando eu cheguei, já tinha mais ou menos umas 80 pessoas, e crentes que foram convidados tinham umas 15 ou 20 pessoas. E quando aquele garoto chegou perto de mim, eu colocando minha gravata, ele disse: pastor, eu posso me pedir uma coisa? Eu digo: pode. Eu digo: você é crente? Ele disse: sou, e eu vou dar meu testemunho hoje. Aí eu digo: eu só tenho essa gravata. Ele disse: não, mas eu ganhei uma, cortei um pedaço e dá para o senhor colocar em mim? Eu digo: vou colocar. Ele disse: mas por quê? Porque hoje eu vou dar meu testemunho. E o irmão, o missionário que estava dirigindo o culto, eu fiquei ali, eu imagino os irmãos num lugar aonde o diabo tinha domínio, hoje não tem mais. Enquanto eu estou conversando, chegava um bem doidão e me abraçava e queria pôr o boné na minha cabeça. E a gente tem que ter paciência com essas pessoas para poder entender o que Deus quer fazer. E antes de eu falar, deram o microfone para esse garoto. Aquele testemunho balançou com o meu sentimento de missionário. Ele pegou o microfone assim como eu. Ele disse: olha, eu quero saudar todos com a paz do Senhor. E eu quero dizer para todos vocês que me conhecem e os que não me conhecem, eu comecei fumando aos 9 anos de idade. Aos 10 anos já fumava maconha. Aos 11 eu já estava entrando no tráfico. Aos 12 anos eu era chefe do tráfico dos adolescentes aqui na região. Mas fazem 3 meses que Jesus me salvou e hoje eu estou liberto das drogas. Aquele testemunho me impactou e eu disse para os irmãos, para aquela multidão: olha, se Deus Jesus não voltar, eu vou retornar aqui no mês de novembro. Marquei a data. Deus faz assim. Marquei a data. Em novembro eu quero retornar aqui para fazer o batismo e inaugurar uma igreja ali, aquele lugar.
Eu mostrei assim. E para a glória de Deus, no mês de novembro, eu fui cumprir a palavra. A igreja estava pronta. E naquele dia, nós fizemos e cumprimos aquele compromisso. E para a glória de Deus, agora em janeiro, quando eu voltei lá, alguns irmãos daqui souberam da notícia e resolveram ir. Teve 4 que foram de carro, mais 3 que foram comigo de avião. E nós fizemos um batismo num açude. O açude que eles chamam lá é aquele lago que quando chove que enche de água. Imagina os irmãos. Eu cheguei e o pastor da região disse: olha, vai ter que fazer o batismo. E não dá para fazer na igreja porque o povo quer assistir como é que é batismo de crente. Eu tinha na minha sacola, tinha uma calça jeans, uma camisa. Eu disse: pronto, está resolvido o problema. Vesti uma capa e os candidatos lá alegres e felizes. Entrei naquele açude, uma lama que eu precisei ir me segurando para poder chegar até a altura onde eu pudesse. E a primeira candidata era uma irmãzinha de idade. Nós a batizamos. E para a glória de Deus, aqueles que desceram as águas, um deles voltou falando língua estranha. Para a glória de Deus. Então os irmãos estejam orando em favor daquele trabalho. O nome do lugar é uma cidade por nome Raspador, com a Rua do Açude. E para a glória de Deus. Mas eu sei que o tempo aqui é até 8h30, mas como era culto de missões, eu não podia deixar. Mas vamos falar aqui pelo menos alguns momentos sobre a palavra que Deus nos permitiu falar. O texto que foi lido foi de João, capítulo 14. O que é que dizia o texto? Não se turbe o vosso coração. Aleluia. Crede em Deus. E crede também em quem estava falando? Jesus. Crede em Deus e crede também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Aleluia. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar lugar. Tem uma tradução que diz que quando eu for, mas eu gosto mais da tradução: e quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez. E nessa noite eu quero falar sobre as promessas de Jesus. Se não dá tempo de eu falar tudo, eu volto aqui para continuar a mensagem no outro. Amém? As promessas e a advertência de Jesus, até o versículo de número 3, quando ele faz essa observação. Deus, o Pai Celestial, ele fez ou faz promessas maravilhosas para mim e para você. Eu sou testemunha das promessas que Jesus já me fez e elas já foram cumpridas. Só falta cumprir uma. Aqui eu vou para o meu Pai. Mas tudo depende de mim e de cada um de nós. E qual foi o objetivo dessa promessa que nós acabamos de ouvir de Jesus Cristo, o Filho de Deus? O objetivo de Deus para a promessa em ter mandado o seu Filho era única: promessa de salvação. Porque todos nós estávamos como ovelhas que não têm pastor. Mas Jesus veio, fez essa promessa. Aleluia.
A Bíblia, ela traz para nós, neste texto, Jesus falando aos seus discípulos, e João registrou essa mensagem, quando ele disse: eu vou para o Pai, mas voltarei. E que promessa maravilhosa! Dois momentos da promessa: voltarei, e a segunda promessa: e vos levarei, aleluia, para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejai vós também. Quantos que estão aguardando esse momento? Oh, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas para que isso se cumpra na vida de cada um de nós, na minha, na vossa, há necessidade de uma preparação para o encontro com Jesus. Há necessidade de uma preparação. E eu quero falar nessa noite para aqueles que ainda não conheceram o Evangelho, que essa preparação, ela inicia quando se dispõe a aceitar a Jesus como Salvador e Senhor de sua vida. Porque você aceitando a Jesus como Salvador, e nós que já aceitamos a Jesus como Salvador, Ele nos oferece algo maravilhoso. Ele nos oferece uma vida abundante, vida de gozo, vida de paz, vida de alegria, vida de progresso na nossa vida material. Aqueles que têm Jesus Cristo como Salvador não têm crise. A primeira palavra do versículo 14 foi: disse, não se turbe o vosso coração. Vida abundante. João capítulo 10, versículo 10, ele diz assim: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E essa vida abundante, ela dentro de nós, só depende do nosso cuidado em alimentarmos a nossa vida espiritual cada momento da nossa vida, não só na igreja, mas andando no trânsito, quando levantamos, quando deitamos, quando acordamos à madrugada. Se aqueles que têm por hábito levantar e dobrar os seus joelhos e agradecer ao Senhor, e para aqueles que dormem a noite toda e quando despertam amanhã, ele ainda tem a oportunidade de dobrar os seus joelhos, mesmo que esteja quase na hora de correr para o ponto do ônibus, mas não pode sair sem agradecer ao Senhor pela vida abundante que Ele nos oferece. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 17, vai nos falar de uma vida gloriosa, mas também vai nos falar de uma vida vitoriosa em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, que diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos oferece ainda uma vida de esperança. Romanos capítulo 12, versículo 12, todos conhecem: alegrai-vos na esperança. Qual é a nossa esperança? Ouvir o toque da trombeta. Oh, aleluia. Aqueles que estão como nós estamos hoje nesse tempo, se a trombeta tocar, nós ouviremos. E aqueles, pastor, que já saíram, já partiram para a eternidade, como meus pais e tantos outros, eles ouvirão também. E ainda tem o privilégio de primeiro, para depois. Aleluia. Oh, aleluia.
Aqueles que dormiram com Cristo ressuscitarão primeiro. E aí o apóstolo diz: e nós, eu acho interessante que ele tinha tanta confiança que ele ia ouvir o toque da trombeta vivo, que ele disse: e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos. Sabe quantos milésimos de segundo? Depois você analisa a rapidez que é a subida da igreja. Quantos estão aguardando esse momento? Permaneça fiel ao Senhor, porque Ele vai nos dar esta alegria. E Ele nos promete uma vida de gozo, uma vida de liberdade. Lá em João capítulo 8, versículo 32, Ele vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Das dívidas? Não. Do pecado, da justiça e do juízo. As dívidas, quando Jesus voltar, quem ficar endividado, ela vai ficar aqui. Não vai haver nenhum cobrador lá na eternidade. Só os que ficarem serão responsáveis por aquilo que você ficou sem quitar a sua dívida. Mas se você estava esperando o toque da trombeta e ouviu o toque da trombeta, não se preocupe com aquilo que vai ficar aqui. E Ele nos promete uma vida de paz. E o meu horário acabou. Ele vai dizer em João capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é esta? É a palavra de Jesus em nossa mente, no nosso coração, aguardando o toque da trombeta. E aqueles que ainda não receberam a Jesus como Salvador, como eu acabei de dizer, receba a Jesus Cristo nessa noite, para você ter a mesma liberdade que nós temos de falar de Jesus. Que Deus nos abençoe.